Estamos de volta com o Niso Comunidade. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso de Artes Visuais da Uniso, Sueli Lemos, que lançou recentemente 3 livros, Egito, Grécia e Roma, e fazem parte da coleção Arte na Idade Antiga. E foi exatamente esse termo que eu deixei de pergunta no último bloco. O que é arte na Idade Antiga? Professora, explica um pouquinho para a gente. Que idade é esta? Então, quando a gente fala para entender o que é arte na Idade Antiga, a gente precisa entender que quando a gente estuda, né, em termos de história, a gente divide, né, em arte antiga, na Idade Média e moderna e contemporânea. Então, a Idade Antiga, ela vem desde a pré-história, 5.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Oriente. Então, para a gente entender isso, logo depois da pré-história, as comunidades, as civilizações que se desenvolveram em volta de um rio e formaram as comunidades, a gente tem a civilização egípcia. E aí, a gente, quando começa a estudar, o que nos interessa é a arte desse povo. Não quer dizer que na época o que eles estavam fazendo era arte. Não, eles estavam fazendo o vaso que eles pintavam, a escultura que eles faziam, para eles isso era uma coisa muito convencional. Com o passar dos anos, né, aí os arqueólogos começaram a descobrir todo esse trabalho e foi levado para o museu e hoje catalogado como sendo obras de arte, né, relíquias antigas. E o que a gente faz quando a gente estuda essa arte antiga? A gente estuda a civilização desses 3 países, né, o Egito e a Europa, que tem a Grécia e Roma. Depois, quando teve a queda do Império, que a gente já começa a estudar a Idade Média. Inclusive, a nossa próxima coleção, já encomendada pela editora, é a Idade Média. Então, para 2012, a gente vai estar fazendo outras viagens e já preparando esse novo material. Mas no livro, a gente coloca bem explica, dá um pouquinho de data e também coloca o porquê que não necessariamente quando acaba uma civilização começa outra. Elas estão trabalhando em conjunto, porque a gente vê que o Império Romano, ele conquistou o Egito, ele conquistou a Grécia, mas ele conquistou militarmente, porque em termos de cultura ele foi seduzido por toda essa arte, tanto do Egito quanto da Grécia. Nós comentamos também que o livro pode ser uma referência até para você que vai viajar, vai ter oportunidade de conhecer os outros países, especificamente esses retratados no livro, como o Egito, a Grécia e também Roma, para que você tenha um referencial. Porque muitas vezes você vai na simples situação de turista e vai ficar simplesmente surpreso por tudo aquilo que você vê. Por que não se informar antes e, consequentemente, aí você vai só agregar mais informação e mais conhecimento depois da base que você fez. Eu, pelo menos, faço isso, inclusive em roteiro gastronômico, que é uma característica. Agora, vai servir até para isso esse livro? Vai. Inclusive, eu queria até contar uma curiosidade. As pessoas dificilmente pensam em ir para o Egito. É que agora eles estão passando por uma situação meio complicada. Mas é um lugar que tem um turismo muito bom. As pessoas às vezes vão só para o Cairo, porque as pirâmides ficam no Cairo, né? Próximo do Cairo, meia hora você já está nas pirâmides. Mas aí visitam as pirâmides e vão embora. Porque, lógico, a cidade do Cairo é feia, é suja, anda de camelo e vão embora. E o passeio melhor do Egito, as pessoas acabam não fazendo, que você vai até Luxor, pega um barco e desce sobe o Nilo, aliás, né? Sobe o Nilo e todos os templos mais lindos, eles ficam em volta do Nilo. E foi esse roteiro que a senhora fez, inclusive? Foi esse roteiro que eu fiz. E você pode ir até Abu Simbel, que é um dos últimos templos pertencentes ali ainda ao Egito, que é a divisa com... não me fugiu agora, mas você vai até a divisa... E ali nesse templo, é um templo que foi salvo pela Unesco, quase ninguém sabe, inclusive no livro a gente conta essa história, porque quando eles construíram a represa em Assuã, o rio alagou vários templos. E o Egito, muito preocupado, pediu ajuda da Unesco para salvar alguns templos. Então a Unesco entrou em contato com vários países, Inglaterra, França, Alemanha,
E aí eles se organizaram e retiraram debaixo da água, que estavam, alguns templos que estavam submersos, os pequenos foram mandados para os museus. E os grandes, como Abu Simbel, por exemplo, que é um templo construído por Ramsés, ele é gigantesco, ele foi todo reestruturado. Então, são poucas as pessoas que sabem disso. E no livro a gente conta tudo isso para quê? Para estimular as pessoas a conhecer, através da arte, mas esses lugares que são pontos turísticos famosos hoje, são protegidos pela Unesco, além de serem belíssimos, né? Na indicação de leitura, não só para didática, mas também com o perfil de conhecimento, a senhora indica uma sequência de leitura dos livros? Egito, Grécia e Roma, Roma, Grécia, Egito, Grécia, Egito, Roma. Tem uma sequência ou não necessariamente? Não, em termos de história, eles têm uma sequência porque faz parte da história da civilização. Então, a gente estuda primeiro o Egito, depois a Grécia e Roma. Mas não tem necessariamente que seguir essa ordem, porque em todos os momentos do livro a gente tem uma linha de tempo para situar em que momento aconteceu. Então a pessoa, o que ela gostar mais, que ela quiser ter acesso, ela vai estar sabendo em que tempo, em contexto que a gente está falando, mas não precisa seguir essa ordem. A senhora falou que para escrever o livro do Egito, além das informações, dos conhecimentos através de pesquisa, estiveram presentes lá no país, a senhora fez um roteiro de 20 dias. E nos outros? Então, nos outros, no Egito a gente ficou 20 dias, nos outros a gente acabou ficando 22, 23, porque como a gente é professora, a gente só pode viajar no período de férias, que geralmente é julho, porque final do ano a gente tem família, fica complicado. Então a gente tem 30 dias para fazer essa viagem, então a gente não passou disso. Na Grécia a gente ficou 10 dias na Grécia e ficou mais 10 dias na Itália. Super corrido, 1, 2 dias em cada lugar só, visitando exatamente aquilo que a gente queria ver, conversando com pessoas. Isso que eu ia questionar a senhora. Foi feita também pesquisa, entrevista, contato com as pessoas para confirmar, agregar informação, só além das pesquisas que vocês já tinham? Sim, a gente, na realidade, antes da gente ir, a gente preparou um roteiro, né? Então a gente tinha aqui um agente que nos ajudou a contatar um guia, pessoas mais específicas para a gente chegar lá já com um lugar certo, porque a gente não podia perder muito tempo. O Egito, principalmente, era um lugar assim mais difícil, então a gente conseguiu um guia que falava espanhol, que até facilitou a gente. Então ele levava, a gente foi conhecer o museu, a gente conheceu um arqueólogo em Luxor que nos deu bastante informação. Então a gente sempre foi já com alguns lugares, algumas pessoas já para conversar. No Museu de Arqueologia de Atenas, a gente conversou com algumas pessoas, a gente trouxe muito material. A gente trouxe, além de fotos, a gente trouxe muitos livros e isso facilitou bastante o trabalho de pesquisa. Agora, nessa sequência que a senhora falou, vai mudar então a idade da pesquisa e os lugares permanecerão os mesmos? Alguns sim. Porque a gente não pode esquecer que depois na Idade Média é o poder da igreja, né, que toma conta de toda a Europa, então as igrejas que foram construídas, então basicamente são alguns lugares que a gente vai voltar com outro olhar, mas a gente vai procurar ir para lugares que a gente não foi, né? Então, por exemplo, a gente já foi, nessa viagem para a Europa, a gente chegou a ir para Istambul, que antigamente, né, na Idade Média, em Roma, era a capital de Constantinopla. Então, a gente já fez essa pesquisa pensando na Idade Média, então a gente não vai precisar voltar. Mas a gente agora vai para a França, porque é o foco maior da Idade Média. Alguns lugares da Itália que a gente não foi, por exemplo, Milão, Pisa, que a gente acabou não indo, a gente vai voltar agora para dar todo esse contexto da arte gótica, da arte românica, que é do período medieval. Para fazer o registro das imagens, houve alguma dificuldade? A senhora falou que alguns locais são proibidos de fazer um registro, isso é uma característica até, para que até o uso do disparo do flash não façam aí, marquem mais ainda aquelas artes, aquelas pinturas. Ah, mas é um disparo de um flash. Não, são disparos de centenas de milhares de flashes durante todo um tempo, e isso pode estragar mesmo as pinturas. Como é que foi feito? Algumas autorizações especiais ou somente fotos externas? E aí sim, como a senhora disse, a editora comprou as imagens necessárias para ilustrar o livro. Isso. Os lugares geralmente são fotos externas, a gente não conseguia
Tem o Museu de Atenas, o Museu Arqueológico de Atenas, a gente pôde fotografar dentro, impressionante, sem flash. E aí ficam vários seguranças para garantir que as pessoas não batam com flash. Então a gente conseguiu. Mas a gente percebe que às vezes a qualidade da foto interna ela não é tão boa, então algumas nossas não serviram, eles tiveram que comprar mesmo do museu, porque o museu já vende as películas, né, próprias para ser impressas em livro. Então a editora, a gente pediu, deu a referência da imagem, a editora entra em contato com o museu e compraram as imagens. São né? caras essas imagens, professora? Olha, eu não sei te dizer exatamente o valor, mas são caras, são caras. Às vezes compensa até comprar, porque são agências que atendem aos museus, você não compra direto com o museu, né? Você compra através de agência. Então, de agência em agência varia o preço. E a editora, tanto que ficou 1 ano para produzir o livro. Nós demoramos 2 anos e meio de pesquisa e mais 1 ano inteiro de produção do livro. E não foi nem dizer, a produção toda ficou a cargo de compra dessas imagens. Agora, como editora, como professora responsável pelos textos, pela pesquisa, a senhora e a Edna, tiveram uma participação antes da impressão, numa análise final, assim, olha, está de boa qualidade, é isso mesmo, está com relação a essa parte gráfica, vocês também tiveram ingerência? Porque como nós somos professoras de arte, a gente prima pela qualidade da imagem, da organização do texto, da própria diagramação do livro. Então, quando a gente mandou para a editora, a gente já mandou com uma ideia, né? E o ilustrador, e que fez a editoração, uma pessoa muito bacana, o Tiago, e que sentou com a gente, ele queria entender qual era o espírito do livro. E a gente conseguiu passar para ele entendeu, gostou muito do projeto. Então, tudo que ele fazia, ele mandava para a gente para ver se a gente aprovava. Não teve problema nenhum, porque tudo que ele fazia a gente gostava, porque vinha de encontro com a nossa ideia. Então, quando terminou o livro, a gente só fez algumas correções, ou às vezes alguma imagem que estava com dificuldade, a gente trocou por outra, mas o livro ficou exatamente como a gente imaginava. Professora, e a gente pode encontrar esse livro onde? Olha, a editora Cáliz ainda está fazendo o trabalho de distribuição nas livrarias, mas para 2012 ela vai estar em todas as livrarias nacionais, mas se alguém quiser comprar o livro já, pode comprar na livraria online da própria editora Cáliz, inclusive eles até, dependendo da localidade, eles entregam, ou se não na Livraria Cultura também, nas melhores livrarias eu acredito que vai estar à disposição. Agora, com relação aos projetos para 2012, a senhora falou que tem os outros, vai ter lançamento previsto já? Olha, a gente tem a data de entrega do livro, que é dezembro de 2012, mas até eles produzirem toda a imagem, diagramação, eu penso que em 2013 ele vai estar nascendo de novo. Quem quiser fazer contato com a senhora para, de repente, não só ter acesso ao livro, mas também a possibilidade de ter mais informações além dessa do programa, com uma palestra, e aí a senhora fazer uma noite de autógrafo junto com a Edna. Aqui nós temos um público imenso que está nos acompanhando através do Uniso Comunidade. Como é que pode fazer? Fazer contato com a editora ou tem um e-mail direto da senhora? Olha, pode fazer pelos dois lados, se quiser contatar a editora, mas pode fazer pelo meu e-mail pessoal, que é sue_lemos@hotmail.com. Pode entrar em contato comigo, eu e a Edna, nós estamos dispostos a fazer divulgação, a fazer palestras sobre o livro, inclusive gostaria de pedir para os professores de educação artística, de arte das escolas, tanto estadual, particular, municipal, que entrassem em contato com a editora e pedissem um exemplar dos livros para análise e se interessarem, se gostarem, a gente vai até o colégio, a gente oferece palestras com inclusive as imagens das nossas viagens, até para levar um pouco de entusiasmo para os alunos. Então, nós estamos aí à disposição para quem se interessar.
Isso também pode ser válido aqui na própria Universidade de Sorocaba ou para outra instituição de ensino superior que trabalha com história, não é isso? Com certeza, porque a gente também já tem alguns projetos para levar em universidades de São Paulo, e o ano que vem eu vou trazer para os meus alunos, inclusive as fotos das viagens. A gente vai estar trabalhando em cima desses livros também, até uma forma para eles conhecerem, porque são futuros professores e é um material que eles possam usar nas escolas. Agora, com relação também a outros públicos que a senhora falou, existe a possibilidade de fazer um livro de história nesse mesmo padrão, com essa mesma característica, para um público infantil ou para um público adulto, muito segmentado, ou não, permanecendo com essa linha editorial mesmo? Olha, até existe a possibilidade sim de fazer, mas no momento a gente está tão empenhado em fazer para esse público mais jovem, né? E porque para público mais infantil tem uma série de livros e que falam de uma forma mais assim, mais superficial, né? Na realidade, a preocupação nossa é dar um pouquinho desse conhecimento histórico de uma forma mais imagética, né? Então, a princípio, a gente não pensou ainda, mas a gente pode pensar a respeito. E aí está uma excelente opção também, você que vai viajar, como eu já disse, você ter acesso a essa literatura e você fazer o seu roteiro. Inclusive, como o livro é fininho, ele é pequeno, dá para levar até na viagem e, de repente, ser usado como um guia na hora que você estiver visitando um museu ou uma dessas áreas que a professora já esteve presente, para que você possa observar com mais atenção. E aí você faz aquela aula prática, né, professora? Exatamente. Tem a teoria na mão e no ambiente prático que está ali. Gostaria de agradecer a sua presença, desejar todo sucesso agora em 2012 com o livro emplacando, não só aqui na Uniso, como nas outras escolas que a senhora falou, já que ele será usado como material didático. E mais ainda, para você que se interessou, pode entrar em contato então com a editora, o e-mail está aí, para que você possa comprar. Em Sorocaba, na Livraria Cultura, você vai achar também o livro da professora. Obrigado, sucesso para a senhora. Eu é que agradeço, muito obrigada, até uma próxima, e gostaria de deixar aí um convite para vocês conhecerem o livro. Obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a doutora Ana Laura Schillemann. Ela vai dar dicas, orientações e falar um pouco sobre esse momento que é a passagem do ano e a sensibilidade das pessoas. Voltamos já.